Olá, vamos à nossa conversa diária desta segunda-feira, dia 23 de março. E se você ainda não estiver inscrito, lembre-se de se inscrever, estamos chegando a 1 milhão. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, a primeira consideração de hoje é sobre a medida provisória que permitia a suspensão de contratos de trabalho por 4 meses, que isso foi anulado. O presidente não quis saber disso. Já estava, inclusive, criando discussão no Senado. Fez muito bem, né? Porque seria uma espécie de estímulo à parada da economia, né? Seria botar mais combustível, ou pior, seria tirar combustível da economia. A economia não pode parar, porque se parar a economia, parou tudo. As pessoas estão falando, porque o BNDES vai financiar isso, porque os estados vão dar tanto de dinheiro e tal. Mas se não tiver mais dinheiro, se parar a economia, não vai ter arrecadação. Não vai ter arrecadação para pagar folha de pagamento de funcionário público, se a economia parar e as pessoas não tiverem mais impostos a pagar. Será que estão se dando conta disso? Tem que achar uma saída. Não adianta a gente ficar entre o abismo e o vírus. Tem gente falando aí, do jeito que as coisas estão andando, nós vamos ter uma recessão muito aguda. Não é recessão aguda, não. É depressão. E depressão também dá depressão psíquica nas pessoas. O sujeito que vai à falência não fica bem da cabeça. E não quero nem imaginar as consequências. Então está na hora de dar uma parada para pensar. Porque tudo bem, o que se aplica a São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde apareceram muitos casos, talvez não se aplique no Ceará, no Maranhão, no Pará, na Amazônia, em que as pessoas vivem muito separadas, em que há um clima tropical que não é apropriado à contaminação, não facilita a contaminação. E há poucos casos, talvez dividir o país por região, por zona, é um país tão grande. O município que não tiver nenhum caso, 0 caso de contaminação, para que vai parar? Para que as pessoas não podem continuar trabalhando e produzindo? Apenas tem que haver um controle de entrada de pessoas, para não entrar ninguém contaminado. Mas isso são ideias, né? Como fazer. O fato é que, como eu citei o outro dia, né, de um empresário de turismo preocupado, vamos ter mais falidos que falecidos, né? Não pode uma crise originar outra pior. Temos sim que controlar o coronavírus, controlando a difusão do vírus. Já conhecemos todas as maneiras de evitar a difusão do vírus, né? Já conhecemos todas as formas de proteger aqueles que tenham a saúde já debilitada e, portanto, mais expostos ao vírus, né? Quem tem doença crônica, doença pulmonar, que seja idoso sem saúde, né? Então, nós já sabemos. Então, se já sabemos, como fazer, né? Vejam na Itália, o deputado Osmar Terra, que já foi ministro de Bolsonaro, ministro de Temer, né? Lembra que na Itália, a Itália é um país que mais idosos tem, idosos acamados em casa também. Aí traz os jovens para dentro de casa, não podem sair, ficam em contato com os idosos e podem ter trazido o vírus que não afeta os jovens, mas afeta os idosos. Tanto que depois que as pessoas foram recolhidas em suas residências, a difusão do vírus subiu na Itália. Itália e Espanha são lugares de muita gente idosa, né? e muito fumante. O fumante, eu já mencionei isso ontem, fumante pode estar lá com início de enfisema, né? Então, e nós não, nós somos o país que tem menos fumante, que tem mais jovens, né? A Itália tem
praticamente 30% de pessoas idosas, a população italiana. O Brasil tem o contrário, 85% de pessoas jovens e de idade madura, mas não idosos. Então nós temos melhores condições de enfrentar o vírus. Aí não adianta pregar pânico, porque as pessoas ficam perplexas e não produzem mais nada. E aí, como é que nós vamos comer? Está lá, o agricultor está produzindo, tá? O horticultor está produzindo, fruticultor está produzindo, pecuarista está produzindo para a gente comer, mas a gente vai ter dinheiro para comprar comida? Então tem que pensar nisso. Se param os salários, essa medida provisória ia permitir isso, por isso que o governo acabou recuando, tendo que recuar, obviamente. Recuou certo. Foi muito empurrado aí pelos acontecimentos. Não adianta querer fazer populismo a essa hora, demagogia só para atender ao clamor. Clamor inventado de onde? Inventado lá em Wuhan? É esse o clamor que chegou aqui? Pois é. Se a gente olhar o mundo numa visão estratégica, a gente vai ver que a China hoje, os meus amigos comandantes de companhias aéreas brasileiras estão em casa. Estão em casa, não estão trabalhando. Estão em casa recebendo 25% do que recebiam antes. Metade do salário básico. Estão em casa, vão ter que diminuir seus gastos, apelar para as suas reservas. Agora, lá na China, 80% dos voos já foram reativados. 100% não, 110% da indústria automobilística e eletrônica já está funcionando. Então, com carga máxima de produção para atender aos pedidos que ficaram parados. O comércio também reabriu assim num percentual altíssimo, até anotei aqui o percentual do comércio lá na China, 90% já reabriu. E a Europa está paralisada, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, está paralisada, está perplexa, está congelada, e a China está tocando. Né? Pois é. Então, não vamos entrar nessa. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Um passo a cada dia. Amanhã a gente avalia. Hoje, a essa hora da gravação, estamos com 1.891 infectados, num país de 215 milhões de brasileiros, e 34 mortes. Amanhã se reavalia para ver onde é que está a maior infestação do coronavírus, para saber se alguma região pode liberar mais as pessoas para trabalharem, para produzirem, para ganharem seus salários. E, por outro lado, nós conhecemos os cuidados. Água e sabão, não precisa fazer fila para álcool gel, né? Hoje começou a vacinação em muitos lugares, o pessoal vai correndo, parece que imaginam que é vacinação contra o coronavírus. Não é. É vacinação contra a gripe, que foi antecipada. Eu estou com a minha vacinação em dia ainda, porque eu fui vacinado em abril ou maio do ano passado, eu vou dar uma olhada no cartãozinho. Então não há essa pressa toda, né? E a vacina a gente sabe, não é 100%. 100% é a fortaleza do nosso corpo, a nossa resistência, o nosso poder de combater as infecções, o nosso preparo, né? E os nossos cuidados. Estão voltando a hábitos que eu conheci quando era criança. Eu morava em região agrícola, colonial. A pessoa chegava em casa, deixava o sapato na soleira da porta, não entrava de sapato. Está voltando isso, porque, como eu disse outro dia, o coronavírus cai no chão. Ele é muito pesado. Cai logo, depois o sapato pode levar para casa, né? Lá na Itália estão deixando o sapato do lado de fora. Os japoneses não entram em casa de sapato, né?
Lá na região colonial, onde eu morei, no Rio Grande do Sul, não entravam em casa de sapato. Era o hábito da roça, que o sapato vinha cheio de terra, cheio de barro, cheio de dejetos de animais, né? Deixavam do lado de fora. Bom, e são bons hábitos que a gente podia mantê-los, né? Enquanto isso, nós brasileiros já começamos a ter saídas. Vejam só, as vendas de internet cresceram 40%. Estão fazendo entrega em casa. Tem muita gente aí que é demanda das minhas palestras e já avisaram, olha, grave a palestra e mande, né? Então a gente está encontrando saídas, mas não pode. Se houver uma paralisação da economia, o caminho é o caminho da depressão, né? Agora, uma outra coisa que é bom a gente observar nesses perigos de depressão é que a iniciativa privada que paga imposto, que sustenta o Estado, é a que mais iria sofrer com isso, ou vai sofrer com isso, né? E que sustenta o Estado brasileiro. Aí a gente olha a Constituição foi feita para sustentar o Estado brasileiro e chamaram de Constituição Cidadã, ora, bolas, né? Então está na hora de pensar nisso, de fazer reformas, que a Constituição criou duas castas, o pessoal do Estado, que tem estabilidade, que tem bons salários, que tem garantia de emprego, né? Tem boas férias, e o pessoal da segunda classe, que hoje, né, ficaria sob a onda de um coronavírus, né? Ficaria assim meio sem garantias. E o Estado com garantias. Outra coisa que a gente está vendo também, é bom a gente observar, aqueles que são essenciais no serviço público e estão sendo chamados e estão trabalhando. Os essenciais estão trabalhando. Então a gente já sabe quem mereceria mais salário. Esse pessoal que está trabalhando, é bombeiro, é policial, serviço médico, tantos outros aí que são essenciais, e na iniciativa privada também, né? Gente que está trabalhando para que nós, idosos e pessoas que tenham algum problema de saúde, né, fiquemos em casa, né? E nos protejamos desse vírus que veio lá do outro lado do mundo, né, e que nos atinge aqui. De Brasília, Alexandre Garcia.